Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês, da parte do Senhor Jesus. Que bom reencontrá-los, né? Em bom tempo, para juntos prestarmos culto ao Senhor nosso Deus. E eu já quero pedir a você para tomar a sua Bíblia, por favor. Você que trouxe a sua Bíblia, tome-a. Você que não trouxe, tome vergonha e traga da próxima vez. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Graças a Deus, que culto bendito, né? Eu cheguei já num horário adiantado da reunião, que meu voo atrasou do Rio para cá, o suficiente para quase me botar o coração na mão, mas deu certo, né? Deu certinho, e Deus é bom em todo o tempo. Eu quero louvar a Deus pela vida do Bispo Bruno, da Bispa Vanessa, que o Senhor continue muitíssimamente abençoando os seus servos e dando a eles graça e instrução para continuar na condução do trabalho do Senhor. Todos os meus amigos presentes aqui, os pastores desta casa, Deus me deu amigos aqui nesta casa, Deus trouxe amigos meus aqui para esta casa, então sempre que eu venho aqui eu estou especialmente à vontade e feliz. Pastores todos, por favor, recebam a gratidão do meu coração por estar junto com vocês hoje. Atos capítulo 12 e versículo de número 20. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículo de número 20. Está escrito: e ele estava irritado com os de Tiro e Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Diga amém, por favor. Diga graças a Deus. Bom, se você esteve atento, percebeu que nós acabamos de ler, nas páginas do Novo Testamento, uma iniciativa de Deus que acabou por gerar a execução sumária de um homem. Isso mesmo, Deus decidindo e executando um homem por ter tomado uma iniciativa de não devolver ou não dar, na verdade, a glória devida para Deus. É claro que isso nos chama muita atenção, porque se nós estivéssemos fazendo uma leitura nas páginas do Antigo Testamento, estas coisas eram relativamente comuns. Quando homens tocavam nas coisas sagradas, lidavam inadvertidamente com as coisas santas, muitos deles pagaram com suas vidas. Isso está fartamente apresentado no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento isso não é uma coisa recorrente ou comum, muitíssimo pelo contrário. É muito rara. E aqui está uma destas poucas vezes que uma coisa assim aconteceu. Alguém pagar com a vida por ter feito algo que tocasse, que infringisse a glória de Deus, ou que tentasse fazer isso, na verdade. Então é claro que esse episódio, ele é chocante, ele é alarmante, ele chama a nossa atenção, porque do lado de cá tem um homem que está recebendo a ovação de uma plateia. Uma ovação que chega a um ponto desta plateia dizer: voz de Deus e não de homem. Ou seja, é um Deus que está falando, não é um homem que está falando, é Deus que está falando, enquanto ele se dirigia a essa plateia. Bom, mas se ele recebeu essa glória, alguém deu. Se ele recebeu esta ovação, alguém ovacionou. Se ele ouviu, alguém falou. E a verdade é que nós normalmente nos atemos mais a olhar para Herodes, por ter sido ele quem recebeu isto. Mas eu queria hoje tirar os olhos de quem recebeu e colocar junto com você os olhos em quem
deu esta glória para ele, quem ovacionou dessa maneira, quem fez esse coro, quem chamou um homem mortal de Deus. Bom, não é necessário nenhuma pesquisa ou estudo mais aprofundado para chegar à resposta de quem eram as pessoas que compunham a plateia que chamou Herodes de Deus. Não é nada, não requer nada, apenas a leitura pura e simples do verso 20, que começa a explicar a história, e nós lemos, eu vou repetir, dizendo: e ele estava irritado com os de Tiro e Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz. Então as pessoas que estavam naquele auditório estavam ali para uma reunião de tentativa de conciliação. Vou resumir para você. Tentativa de conciliação para poder tentar um desembargo econômico ou comercial. Porque Herodes havia se aborrecido com o povo de Tiro e Sidom. E como tetrarca da Galileia, tendo muito poder sobre uma próspera região, de alguma maneira fica subentendido que Tiro e Sidom dependiam de algo que Herodes fornecia, que o país de Herodes fornecia. Nós conhecemos isso como sanção econômica. Para dar um exemplo, na história recente, quando a Rússia invadiu o território soberano da Ucrânia, aí muitos países da União Europeia, outros países de outras nações decidiram fazer o quê? Aplicar sanções econômicas. É um jeito. Se eu compro de você algo que você precisa vender para mim, então eu não compro mais. Se você vende para mim uma coisa que eu preciso comprar, que você precisa vender para mim, eu não compro mais de você. É um jeito de tentar espremer você para você reavaliar a sua posição. Alguém está aí? Diga amém, por favor. Amém. Então, o que Herodes fez? Como Tiro e Sidom se abasteciam dele, e como eles precisavam de Herodes para algum tipo de suprimento, algum tipo de coisa que não está claro na Bíblia, mas o fato é que, irritado com eles, o que ele fez? Fechou a torneira. E quando as coisas acontecem assim, a gente, às vezes, no primeiro momento fala: estou nem aí. No segundo, no terceiro, no quarto. Você tem o telefone dele para eu ligar? Foi isso que aconteceu com Tiro e Sidom. Após estarem espremidos, desabastecidos, eles vão ter que tentar uma reunião de conciliação. E aí eles se organizam para uma reunião de conciliação e vão compor a plateia, que quando Herodes se dirige a eles, vai formar um coro desgraçado e infeliz, que dizia: voz de Deus e não de homem. Se eu tivesse lido na Bíblia que eram os egípcios que compunham aquele coro, eu estaria chateado e preocupado, afinal são homens chamando um homem de Deus. Se eu tivesse lido na Bíblia que eram gregos que estavam ali compondo aquela plateia, chamando Herodes de Deus, eu ficaria preocupado, afinal é um homem chamando outro homem de Deus. Mas quando eu vejo que são de Tiro e Sidom as pessoas que estão ali, eu fico especialmente desapontado. Porque se para qualquer nação chamar um homem de Deus seria reprovável, para o povo de Tiro e Sidom, 1000 vezes mais. Por quê, pastor Eduardo? Porque deixa eu contar uma coisa para você. Em Marcos capítulo 7, Jesus começou a ir na direção do norte da Galileia e continuou indo. E você sabe que se você continuar indo na direção norte de um país, daqui a pouco você estará em outro país. Ou no sul, ou no leste, ou no oeste, tanto faz. E estar em outro país para Jesus significaria pisar fora da Terra Santa. E isso foi o que aconteceu em Marcos 7. Agora, o que você precisa entender é que isso não aconteceu 10 vezes. Isso não aconteceu 5 vezes. Isso não aconteceu nem 2 vezes. Durante todo o ministério de Jesus, somente uma única vez, eu não disse 5, eu disse uma única vez Jesus colocou os seus pés fora de Israel, uma vez. Eu estou dizendo para você que o Salvador do mundo só colocou os pés em uma única nação além de Israel: Tiro e Sidom.
Estou mostrando para você um povo que recebeu um benefício, uma honra. Estou mostrando para você pessoas que receberam um favor que qualquer outro povo do globo terrestre gostaria de ter recebido e não recebeu. A luz dos povos, o Salvador do mundo, o maior dos profetas, o Filho do Deus Altíssimo, a segunda pessoa da Trindade, colocou os pés em Tiro e Sidom. E agora estas pessoas que receberam tamanho privilégio, estas pessoas que no ministério de Jesus foram as únicas do globo terrestre, você está entendendo o tamanho disso? Que receberam a visita pessoal de Jesus. Estas pessoas estão compondo um auditório para chamar um homem de Deus, depois de ter recebido Deus no meio deles. E é aqui que eu preciso dizer uma coisa para você: tem muita gente fazendo certos coros agora, mas você não tem mais esse direito. Você perdeu o direito de falar e fazer algumas coisas que outros fazem, desde o dia que Jesus decidiu ir lá na sua região. Quando somos favorecidos por Deus, quando Ele nos visita, quando as escamas dos nossos olhos caem, nós não podemos mais nos excusar. Deus não nos tem mais por excusados. Então eu tenho algo de Deus a dizer aos irmãos reunidos hoje aqui: você não tem mais direito, já não é mais espiritualmente, eticamente, nem moralmente adequado que você recorra a nenhum outro senão Ele, que você componha auditórios para falar um outro senão dele, que você grite o nome de outro senão dele, que quando dobra o joelho chame o nome de outro senão o dele. Desde o dia que ele entrou na sua casa, ele não espera de você nada menos do que tudo. Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer: alguém do lado da sua direita pode estar fazendo, do andar de cima pode estar fazendo, do andar de baixo também, mas se Jesus um dia colocou os pés na tua casa, Ele espera de você o que ainda não espera dos outros. Só que é difícil agir assim quando nós estamos espremidos. A grande questão é que Tiro e Sidom está passando por sua grande prova. Pergunte qual? Eles receberam Deus na casa deles, literalmente. Eles receberam Deus no país deles, mas agora alguém de carne e osso, mas muito poder, está dizendo: não vendo, não compro, se é para você eu não faço. E agora é o teste de fé, porque eu gostei de receber Deus na minha casa, eu gostei de receber Deus na minha vida, mas os Herodes e seus espíritos herodianos de governo, seus poderes que permeiam todos os setores e áreas da sociedade, eles vão fazer de tudo para fechar torneiras, aplicar sanções, dificultar a sua vida depois que descobrir que é para você, porque tudo que eles querem é que você reconsidere a sua posição original. Eles querem trocar o louvor da sua boca, querem mudar o nome que está nas suas orações, eles querem corromper tudo que Deus construiu na sua vida até hoje, debaixo de uma pressão. Eles estão pensando que debaixo de uma pressão você vai chamar homens de Deus e vai negar a fé, mas eu vim declarar para um povo cheio de fé nessa noite de domingo que o espírito herodiano será envergonhado, os auditórios de Herodes vão esvaziar, porque louvor da minha boca só quem recebe é o Deus que me amou primeiro. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você: os auditórios de Herodes já estão sendo limpos e preparados, acreditando que nós vamos formar coro lá dentro. Existem pessoas que estão contando as horas, contando os minutos para saber que horas você vai ligar para dizer que abre mão, que horas que você vai mandar o e-mail dizendo: ok, eu concordo. Só que esse concordo quererá dizer que você abriu mão de valores
que você não pode abrir depois de Jesus ter feito o que fez na sua vida. Eu estou convidando você a deixar alguém do outro lado esperando um e-mail que nunca vai chegar. Eu estou convidando você do outro lado a ficar alguém do outro lado, a deixar alguém do outro lado olhando para o telefone esperando uma ligação que não vai chegar. Porque se não quer comprar de mim, não compra. Se não quer vender para mim, não venda. Eu ainda creio no Salmo 27 do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para gente que entrou aqui debaixo de pressão. Não ceda, Deus é contigo. Orianda la marama calamaia. Tem algumas considerações a fazer sobre essa história bíblica. Primeira, eu estou na dúvida se isso é tolice ou ingenuidade. Porque como pessoas, sabendo quem é Herodes, acham mesmo que ele vai favorecê-las. Posso dizer uma coisa para você com todo carinho? Você está pensando mesmo que esse mundo vai te ajudar? Você está pensando mesmo que esse mundo vai facilitar as coisas para você? Eles vão mudar as regras do jogo depois que descobrirem que é para você. Eles vão mudar, eles vão acrescentar cláusulas, eles vão colocar embargos, eles vão problematizar questões simples depois que descobrirem que esse negócio é para você. Tudo que está nas mãos de Herodes, ele fará todo o recurso, e não é pouco. Deixa eu lembrar a você uma coisa: quando Satanás se apresentou a Jesus no 40º dia do jejum do Senhor, durante o período da tentação no deserto, do jejum no deserto, Satanás apresentou-se para tentar Jesus, e num dado momento a Bíblia diz que ele levou Jesus até um alto monte, mostrou os reinos da terra, e disse assim para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus falou assim: está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus não disse: é mentira, não são seus. Jesus não disse: é mentira, você não os pode dar. Não, Jesus não chamou Satanás de mentiroso, embora ele o seja. Mas Jesus não chamou Satanás de mentiroso naquela ocasião, porque não era mentira. Os reinos de fato eram dele. E aquilo que ele estava oferecendo, de fato ele poderia franquear a quem quisesse, porque aquilo era sobre governo mundano, secularista. O espírito herodiano permanece perfeitamente vigente. O espírito herodiano é um espírito de poder secular. Por favor, abra a mente, compreenda agora. Eu estou declarando que as escamas dos teus olhos caiam, que a cegueira do teu entendimento seja vencida agora, para você compreender que eu não estou falando de uma coisa passada, eu estou falando de um espírito que permeia a sociedade. O espírito herodiano é um espírito de corrupção, de assassinato, de morte, de desgoverno, de desmantelamento, de injustiça social. Pastor citou aqui a tentativa de matar Jesus. Só que a tentativa de matar Jesus acabou ocasionando um dos maiores infanticídios da história da humanidade. Herodes, que tentou matar Jesus, que não é pessoalmente esse, porque Herodes não é um nome próprio, é um cargo. Herodes quer dizer herói, mas é da família desse, é do espírito desse. Cometeu um infanticídio dos maiores da história da humanidade só para tentar matar um menino que disseram que era o novo rei de Judá. Esses Herodes, vou dar um currículo breve, foi um deles que mandou lançar Pedro na prisão, que matou o apóstolo Tiago à espada, esse mesmo inclusive pessoalmente. Aquele que diante da dança sensual de uma menina, a mandou arrancar a cabeça de João Batista na prisão e trouxe num prato no meio de uma festa. Gente boa, né? Esse tipo de gente que tira esse dom está achando que vai fazer favor para eles. Eu estou preocupado se essa sua ingenuidade já não evoluiu para uma tolice que precisa parar. Porque você está perdendo tempo com quem é contra você.
Tu não sabe de que espírito tu és? Se tu és do espírito da verdade, como tu pensas que os do espírito da mentira vão contribuir com você? Se tu és filho da luz, como tu pensas que os filhos das trevas vão se associar a você para te ajudar? Não vão te ajudar. Vão tentar te atrapalhar, puxar pro pastor, tá ficando ruim. Aonde é a porta da saída que eu vou desistir? Deus te sentou hoje aí para te dizer, tá na hora de você entender que maior é aquele que está com você. Quem está do lado do maior, por favor, levante as mãos, abra sua boca por alguns segundos. Quem está de lado do maior? Só que nós, crentes, temos, não vai embora, a gente tem um pouquinho de síndrome de vira-lata. A gente tem um anelo por aceitação. A gente não pode ver as canjicas da mídia se abrindo para nós que a gente fica louco. A gente não pode ver os canais midiáticos mais tradicionais do país, e você sabe de quais eu estou falando, darem algum espaço para a igreja, que a gente logo fica todo contente. Meu irmão, eu estou preocupado com essa nossa ingenuidade, com esse nosso afã por espaços que Deus nunca prometeu que seriam nossos. Pelo contrário, o indicativo que Deus está conosco é eles não quererem a nossa presença, e não o contrário disso. Hoje estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite. Quem tem coragem de dizer um amém numa hora dessas? Aleluia! Não, eles não vão ajudar. Não, Herodes não vai ajudar. Ele não vai ter um momento, um lapso de bondade, não, ele não vai, não, ele é o que ele é. E não pense que será diferente disso. Agora perceba que vai haver uma articulação, diga comigo, articulação. O pessoal de Tiro e Sidom vai usar o seu network. É maravilhoso, porque veja só, eles não conseguiram chegar em Herodes diretamente, senão através de um intermediário, de um mediador, com quem eles fizeram network. E através do network de um homem chamado Blasto, que era o camarista do rei. O camarista é o funcionário que serve ao rei na recâmara. Então ninguém está mais próximo do rei do que o seu camarista. Então estou dizendo para você que Tiro e Sidom se usaram de um poder que algumas pessoas têm mais, outras têm menos, mas todos em alguma medida têm, que é de se articularem para poder chegar em alguns objetivos, para poder chegar em algumas pessoas. É aquela coisa do ser intencional, procurar fulano, conhecer ciclano, estar na mesa deste ou daquele, para costurar uma possibilidade de chegar ali. Tiro e Sidom estão fazendo isso no primeiro século, antes dos termos modernos serem empregados para se falar destas articulações intencionais que as pessoas fazem para chegar neste ou naquele propósito. Mas a questão é que neste caso em particular, se eles acham que Herodes é um deus e não é na verdade, o que está acontecendo aqui? Vou montar o cenário para você. Estão usando Blasto como intermediário. Vamos usar uma outra palavra que vai encaixar perfeitamente na lição que eu quero trazer. Vão usar Blasto como mediador. Entre quem? Eles e quem eles chamam de... Vamos de novo. Eles vão usar Blasto como mediador entre eles e quem eles acham que é. Eu dou um suspiro assim e eu fico pensando, que desperdício. Que desperdício de tempo e de energia é utilizar um camarista como mediador para chegar a um homem que se pensa que seja Deus. Uma vez que Tiro e Sidom receberam na casa deles, não o camarista, mas o filho. Alguém ainda está por aí? Não receberam o camarista, eles receberam o filho. E não foi de alguém que acha que é Deus. Não. Eles receberam pessoalmente o Filho de Deus, que pôs-se como mediador entre Deus e os homens. Aquele que disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu não vim aqui desmotivar você em relação aos seus processos intencionais,
as reuniões de network que você marcou para essa semana. Eu não vim aqui dizer que em vão as tentativas que você tem feito para se articular, para chegar em determinadas pessoas que você enxerga como sendo possíveis fontes ou portas para negócios ou empreendimentos. Eu não vim aqui ser contra isso. Eu vivo nesse mesmo mundo que você, não sou alienado, mas eu vim aqui de Deus te lembrar uma coisa: quando os intermediários falharem, quando o network não funcionar, quando o direct que você mandar não for respondido, lembra-te que o Filho do Deus vivo fez-se mediador entre Deus e os homens, e ele te contou o segredo. Ele falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que ele vai te responder. Eu só quero te dizer que se falhar, que quando falhar, você não se esqueça que você não precisa do camarista do rei. Você tem o Filho de Deus ao teu lado. Você não precisa de acessos articulados. Você não precisa forçar a maçaneta de algumas portas. Você não precisa empurrar chaves que não pertencem a certas portas. Você não precisa gerar atrito para tentar liberar espaço. O Senhor me trouxe para te lembrar: tu tens a minha, tu tens a mim. O Senhor dos exércitos está conosco. Ah não, isso é para levantar, esse salmo é para levantar a mão. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe o que é que o pessoal de Tiro e Sidom foi pedir para Herodes? Pergunte o quê? Paz. Como se pede paz para alguém que só conhece a linguagem da guerra? Você sabe qual é a paz que os reis da terra conhecem? O intervalo entre uma guerra e a próxima. Os homens não conhecem o sentido real da paz. E é lindo perceber que não Herodes, mas Jesus, a quem Tiro e Sidom havia recebido em sua casa, certa vez disse assim: eu vos dou a minha paz, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus está dizendo: eu tenho uma paz que os reis não têm. Eu tenho uma paz que os números positivos, por mais zeros que sejam acrescidos, não trazem. Eu tenho uma paz que a saúde física não traz. Eu tenho uma paz que eu a denomino como a que excede todo entendimento. Então a paz que Jesus dá não cabe dentro da racionalidade humana. Eu vou repetir. Ele disse: ela excede todo entendimento. Pastor, eu conheço alguém que tem o maior QI de São Paulo. Pois a paz de Jesus não cabe dentro da compreensão do QI dele. Pastor, mas se fosse o Einstein também, a paz de Jesus não caberia dentro dos maiores QIs que já houve na humanidade. O Senhor me trouxe para dizer: o coeficiente de inteligência do homem pode fazer com que ele entenda equações dificílimas, pode fazer com que ele faça cálculos aparentemente impossíveis de se resolver, mas a minha paz é um segredo que só entende aqueles que eu amei e que receberam. Então vai levantando a tua mão nessa noite de domingo, porque assim te diz o Senhor: você não vai terminar essa noite de domingo debaixo de guerras mentais, batalhas emocionais. O Senhor te dá paz agora. Foram pedir paz porque o país deles se abastecia do país do rei. E num dia designado, repete comigo: um dia designado. Por favor, diga a alguém do seu lado: a reunião aconteceu num dia designado.
Não é o dia que você quiser, é num dia designado. Não é a hora que você quiser, é num dia designado. O camarista pode ser mediador e pode conseguir uma reunião num dia designado, uma hora designada. E se você passar mal e não for, perdeu a reunião. E agora vai agendar uma outra só para o ano que vem, se conseguir. E se quem eu gostaria que fosse na reunião estiver atrasado, a reunião pode esperar para começar? Não. Se não chegou, a reunião começa sem ele. O que eu estou mostrando para você é que os homens trabalham assim, com dias designados e horas marcadas. O que eu estou mostrando para você é a discrepância daquilo que Herodes oferece para Tiro e Sidom. O que Herodes oferece para Tiro e Sidom? Uma reunião num dia? Vamos de novo. O que Herodes oferece para Tiro e Sidom? Uma reunião num dia? O que Jesus oferece para Tiro e Sidom e para quem quiser? Eis que estarei convosco todos. É fácil ou é difícil escolher entre um e outro? Fácil ou difícil? Entre alguém que te oferece um dia designado e alguém que te oferece estar com você todos os dias da sua vida, eu pergunto de novo, é fácil ou é difícil escolher entre um dos dois? Mas por que é que tem gente escolhendo o auditório de Herodes? Por causa do espírito de manipulação. Por que tem gente que diante de escolhas que para você hoje em dia parecem tão óbvias, sim ou não? Não parece tão claro, sim ou não? Mas por que algumas pessoas ainda estão enchendo a plateia de Herodes? Porque algumas pessoas ainda estão dando tudo em prol de um favor financeiro, social. Porque enquanto para mim e para você parece tão lógico, tão fácil de decidir, algumas pessoas simplesmente estão ainda cocheando entre dois pensamentos. É o poder do abastecimento. Herodes usando o abastecimento como mecanismo de dominação. Então ele te domina porque ele fez você acreditar que é ele que te abastece. Enquanto você entender e pensar que o seu abastecimento está na mão de Herodes, é para o auditório dele que você vai. Quando você conseguir falar a frase libertadora que o salmista falou, o último versículo de um salmo, que me fugiu o número, se alguém souber me ajude por favor, está escrito assim, o salmista: Senhor, todas as minhas fontes estão em ti. Quando você entender que o teu abastecimento não depende de Herodes, mas que todas as tuas fontes estão no Senhor. Eu estou declarando quebra de cativeiros mentais. Eu estou declarando que pessoas que estão debaixo de espírito de manipulação, de governos, lideranças religiosas, lideranças corporativas, eu estou declarando no nome de Jesus a abertura das prisões, o capítulo chave da profecia messiânica do profeta Isaías, repetido por Jesus na sinagoga de Nazaré, quando ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar a abertura de prisão aos presos. Em nome de Jesus, assim te diz o Senhor, haverá surpresa. Vai ter gente que vai se levantar do altar da dominação e vai descobrir que Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Se prepare, porque você vai ver gente que você ama e por quem você tem orado. Vou tentar de novo. Você vai ver gente que você ama e por quem você tem orado esvaziar o auditório de Herodes. Esvaziar o auditório. Aleluia. Eu estou vendo teus filhos se levantarem do auditório de Herodes. Eu estou vendo seu marido se levantar da cadeira do auditório dos que chamam homens de Deus por causa de favorecimentos financeiros. Eu estou vendo aqueles que você ama saírem, estou vendo uma fila de gente por quem você tem orado, esvaziando o auditório de Herodes e indo prestar culto para quem é Deus de ver. Se prepara, porque daqui a pouco do teu lado vai estar alguém que hoje está no auditório de Herodes, mas daqui a pouco vai estar aqui dizendo: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus.
dia designado, eu começo a encerrar. Vestido de vestes reais, dirigiu-lhes a palavra. Num dia designado, vestido de vestes reais. E eu estou vendo a ingenuidade que beira a tolice do pessoal de Tiro e Sidom, quando enxergou Herodes despontando no púlpito. E quando ele vem com aquela roupa, com as vestes reais, o pessoal da síndrome do vira-lata olhando um para o outro, dizendo: olha como ele se vestiu para nós, bobinhos. E não se vestiu para vocês, se vestiu para si próprio. Um rei não se veste vestes reais para honrar os súditos. Um rei se veste vestes reais para promover clareza e distinção entre quem ele é e quem os súditos são. A intenção de um monarca como Herodes, ao vestir-se de vestes reais, não é prestigiar a plateia, é estabelecer uma clara distinção em quem são eles e quem é ele, quem pode e quem não pode, quem manda e quem obedece. Pastor, eu acho que um rei demonstra sim gentileza, empatia e misericórdia quando se veste de vestes reais para estar no meio ou se dirigindo às pessoas. Pois eu acho que não. E vou te mostrar o que na verdade é uma prova de misericórdia, empatia, favor e graça. Um rei não prova misericórdia, empatia, favor e graça por pessoas quando ele se veste para elas. Um rei demonstra empatia, favor e graça pelas pessoas quando ele se despe para elas. Quando eu olho para Herodes, eu vejo que ele se vestiu de vestes reais para falar com Tiro e Sidom. Mas quando eu olho para Jesus, eu descubro que ele despiu-se. Só que o problema é que Tiro e Sidom recebeu o rei despido da glória e não o enxergou como rei. Tiro e Sidom recebeu um homem com os cabelos engruvinhados de poeira. Recebeu o homem que, segundo as profecias messiânicas, não tinha parecer ou formosura. Seu rosto era de um trabalhador braçal comum, demonstrando exaustão e cansaço de suas longas caminhadas. E quando olharam para ele, não compreenderam que o maior gesto que um rei poderia fazer por um povo seria o que aquele homem fez: sair temporariamente do trono da direita do seu pai, despir-se da sua glória e encarnar na barriga de uma mulher comum, nascer numa manjedoura, viver 33 anos, morrer morte de cruz. Mas deixa eu atualizar para você, porque ele não está mais assim. Ele despiu-se da glória, mas tomou a glória de volta. Deixou o trono, mas está novamente assentado lá. A ele o louvor, a ele o louvor, a ele o louvor. Quem pode adorá-lo? Dá um pulo dessa cadeira agora. Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, lá em cima, pra sempre. Posso crer no amor.
Mas eu pensei, Claro que você eu sei que a minha vida está nas mãos que vive. Ela vive. Você precisa ter bem clara para você duas coisas, bem claras para você duas coisas. Primeiro, importantíssimo que você saiba o que eu disse há pouco, que ele despiu-se da sua glória, assumiu uma condição e forma de um homem comum, mortal. Foi um homem de dores, conhecendo todas as dores, sujeitos às paixões, as mesmas que nós. É verdade, ele subiu ao Calvário profundamente vilipendiado, ensanguentado, isso é verdade. Verdade que a coroa de espinhos lhe foi cravada, ela não foi colocada gentilmente, ela foi cravada na sua cabeça, o sangue escorria vastamente sobre o seu rosto, é verdade. É verdade que as chicotadas foram muitas e durante muito tempo, é verdade que ele foi cuspido, humilhado, chutado, verdade. Verdade que ele foi dependurado no madeiro e os pregos transpassaram suas mãos. Verdade que ele teve uma lança que transpassou seu lado, de onde saiu sangue e água. É verdade que de tanta dor e de tantos maus tratos, sua vida se esvaziou. Mas ele tinha antecipadamente dito uma coisa que merece ser lembrada. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou e depois torno a tomá-la. É verdade que ele foi colocado num sepulcro emprestado. É verdade. É verdade, tudo isso é verdade. Mas eu preciso que você atualize estas informações. Preciso que você agora considere que estas coisas são passadas e que você tenha em mente uma nova imagem a respeito desta pessoa. E a imagem que você precisa ter a respeito desta pessoa é mais ou menos assim, segundo a descrição bíblica: seus pés como latão reluzente, seus cabelos como a mais branca lã, da sua boca sai uma espada aguda e afiada, os olhos como chamas de fogo, e uma inscrição lê-se na sua coxa, onde está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, assentado à destra de Deus Pai. Todos os inimigos estão por escabelo dos seus pés. O nome lhe foi dado, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, não há outro, poderoso, maravilhoso, é poderoso, conselheiro, Deus forte, poderoso Deus, príncipe da paz, minha alma anseia por ti. Eu quero Vim para dizer a você que está aqui esta noite como convidado de alguém, de um amigo, de um familiar, você que sentiu um desejo que nem você sabe explicar exatamente tão bem e veio parar nesta reunião aqui. Na verdade, Deus está preparando isso há mais tempo do que você imagina. totalmente. Na verdade, enquanto você vinha caminhando, não só hoje, porque essa sua caminhada até chegar aqui
ela já começou muitas semanas e meses antes. Você que não percebeu, mas você já estava caminhando para cá desde o ano passado. E aí, desde o ano passado, ele já veio na sua frente, desembaraçando caminhos tortuosos, arrebentando ferrolhos de ferro. Algumas portas de bronze apareceram e ele despedaçou. Você não viu nada disso, mas não por isso deixou de ser verdade. Deus preparou esta noite para encontrar-se com você, para apresentar-se a você como uma solução única e suficiente para todas as suas dores, dilemas, inquietações e confusões. Ele é a resposta de todas as suas perguntas mais conflitantes. Ele é a paz que você precisa. E eu não tenho por que me prolongar, porque estou falando dele há 50 minutos. Eu só preciso saber se diante desta apresentação pura e simples do Evangelho, de quem é Jesus, o que ele faz, o que ele quer fazer, existe alguém esta noite aqui que também deseja que Jesus ultrapasse as fronteiras e coloque os pés na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, na sua família, para que nunca mais você tenha a sua máxima esperança depositada em outro, senão nele. Toda a sua vida vai convergir na direção dele. Alguém esta noite aqui que nunca tomou uma decisão pública, porque a Bíblia diz assim, ó, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a vida eterna. Talvez alguém está me ouvindo aqui que com o coração já crê, e isso para a justiça basta, mas você precisa garantir a vida eterna, e para garantir a vida eterna tem que confessar com a boca. Então você precisa vir aqui no altar, diante da igreja do Senhor, dos seus novos irmãos, que alegremente testemunharão a melhor decisão da sua história. Se tem alguém que nunca confessou Jesus como Senhor dentro de uma igreja evangélica, e hoje pela primeira vez está percebendo o chamado irresistível da graça de Deus, para que você se curve diante do Senhor e decida amá-lo e servi-lo todos os dias da sua vida, ainda que você não esteja entendendo tudo, ainda que você não saiba. Você está preocupado porque ainda não entendeu tudo? Meu irmão, eu nasci no Evangelho e não entendi nem um quinto. Não se preocupe com isso. O Espírito de Deus te esclarecerá a respeito de todas as coisas, e dia a dia a tua vida florescerá, e o teu caminho será como a luz da aurora que brilha e brilha ascendentemente até ser dia perfeito. Eu gostaria de receber no altar aqui da comunhão, da confissão, da fé, a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus hoje aqui. Me dê um sinal com a sua mão agora onde você estiver. Peça licença à pessoa que está do seu lado e venha no altar. Eu quero orar por você. Faça isso agora em nome de Jesus. Todas as cadeias espirituais estão quebradas. A única coisa que Deus não vai atropelar é a sua vontade pessoal. Mas se você quiser, ordena os anjos, respira fundo, lutar, bota força nas pernas, sai do seu lugar e venha para o altar. Venha para o altar. Ele trabalha, venha para o altar. Ele confia, venha para o altar. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Vem agora, com muito louvor. Vem agora, Com muito louvor. Com muito louvor. Ah, eu já sei. As pressões afastaram você da presença do Senhor. A gente precisa. Alguém, alguma circunstância apertou, o abastecimento faltou e você não conseguiu esperar em Deus. Você foi embora da presença do Senhor. Mas hoje, se você quer devolver a tua boca o cântico de que só o Senhor é Deus da tua vida, se você está afastado de Jesus e da igreja, não importa se é aqui da Pura Fé, de Jesus e da sua igreja, e quer reconciliar-se com Ele hoje, saia do seu lugar agora e venha aqui no altar da reconciliação. Me dá um sinal com a sua mão agora. Saia do seu lugar e venha no altar da reconciliação. Isso. Aonde você estiver agora, venha reconciliar-se com Jesus e a igreja agora. Aonde você estiver, o Pai